Olá, boa noite. Eu me chamo Céris, sou jornalista e estou aqui hoje para mediar a primeira transmissão ao vivo da Clínica Zad Maluf, que é formada pelos médicos doutora Mariana Zad, dermatologista, e doutor Ivan Maluf Júnior, cirurgião plástico. Boa noite. Nós vamos falar aqui hoje com vocês sobre um tema muito comum e que surge, traz muitas dúvidas para as pessoas, né? Que são as cicatrizes. Todas as perguntas que forem respondidas aqui hoje foram enviadas pelos seguidores das páginas ou por pessoas que acompanham a Clínica Zad Maluf no Instagram e no Facebook, onde essa transmissão está sendo feita nesse momento simultaneamente nos dois canais. E para as pessoas que quiserem enviar perguntas durante a transmissão, também estamos abertos para receber essas perguntas, que a doutora Mariana e o doutor Ivan irão responder para vocês. Então, para a gente começar a falar desse assunto, acho que uma introdução é super importante. Doutor Ivan, se puder falar para nós um pouquinho sobre o que é uma cicatriz e o que influencia em uma boa cicatrização. Tá bom. Então, na verdade, essa é uma pergunta muito importante, né? Todo paciente que consulta, que vai fazer um procedimento cirúrgico, uma cirurgia plástica, ele tem essa curiosidade, né? O que eu posso fazer para melhorar a minha cicatriz e como que vai ficar a minha cicatriz? Eu sempre falo que a cicatriz, ela depende de 3 fatores, né? O primeiro fator, lógico, tem a técnica cirúrgica. E na cirurgia plástica, hoje em dia, a técnica é muito semelhante, qualidade de fios são tudo de ponta, né? A tecnologia avançou muito nesse aspecto. Então a técnica cirúrgica é um desses pilares. O outro fator são os cuidados pré- e pós-operatórios, né? Então, o que o paciente vai fazer? Vai seguir as recomendações médicas, vai fazer uso de pomadas ou alguns tratamentos para melhorar essa cicatrização, vai evitar a exposição solar. Isso também influencia muito, que são os cuidados pós-operatórios. E esses 2 fatores a gente consegue controlar. Técnica cirúrgica está na mão do cirurgião, cuidados está na mão do paciente, mas tem um fator que a gente não controla, que é a genética, né? Tem o DNA de cada paciente. E esse é invariável, a gente não consegue determinar exatamente como vai ficar a cicatriz de cada paciente. A gente tem algumas, vamos chamar assim, dicas, né? Se o paciente já tem alguma cicatriz prévia, isso tudo pode dar uma ideia para a gente como vai ser essa cicatriz no pós-operatório. Mas esse é um fator que a gente não controla. Então eu sempre falo assim, agora estamos nós 3 aqui. Se eu fizer um corte de 5 centímetros no braço de cada um, fizer a mesma técnica operatória, o mesmo fio para eu fazer essa sutura, e todos os 3 tomarem os mesmos cuidados no pós-operatório, mesmo assim vão haver 3 cicatrizes diferentes. Por quê? A genética de cada um é diferente, e isso também é um fator determinante, né? Então a cicatriz, né, como a César perguntou, que foi mandado para a gente, o que ele é? Ele é uma forma de regeneração do nosso corpo, né? Então qualquer lesão, qualquer machucado que a gente vai ter no corpo, independente se for fechado ou não, vai haver um tecido de cicatrização, né? É só uma forma de reparo do nosso organismo. Perfeito. Doutora Mariana, e assim, existem tipos diferentes de cicatrizes? Quais são os tipos mais comuns? Então, assim, existem sim. O que a gente espera, o que seria ideal e é o considerado, entre aspas, o normal, é a cicatriz plana, então no mesmo plano da pele, com a mesma coloração da pele, mas além dessa, que acaba sendo a maioria e o que a gente espera, também existem as cicatrizes hipertróficas e o queloide. As cicatrizes hipertróficas, elas são cicatrizes aumentadas, então elas são mais espessas do que o plano da pele, porém elas são cicatrizes que elas ficam limitadas na margem do próprio corte. Ela não transborda, digamos assim, a cicatriz em si. E a cicatriz hipertrófica, ela tem uma tendência de regredir espontaneamente com o passar do tempo. Já o queloide, esse sim é uma cicatriz mais espessa, ela transborda as margens da cicatriz, é uma cicatriz mais endurecida, uma cicatriz que pode doer, pode coçar, e ela não tem a tendência a involuir espontaneamente. Inclusive, esses tipos de cicatrizes, elas acabam gerando bastante confusão entre várias pessoas e em várias situações acabam gerando até uma ansiedade no paciente. Porque em alguns casos a cicatriz está um pouquinho aumentada, mas ela ainda está nos limites do corte, ou às vezes ela está um pouco alargada
tipo de cicatriz que também pode acontecer. Então, até é uma cicatriz plana, mas ela está um pouco alargada. E isso gera uma ansiedade para o paciente, porque eles já interpretam como um queloide e acham que vai acabar evoluindo assim todas as vezes, ou que não vai mais ter solução nesses casos. E também existem algumas cicatrizes deprimidas, que a gente chama de cicatrizes atróficas. Esse tipo de cicatriz é um tipo de cicatriz mais comum de aparecer, por exemplo, nas cicatrizes, nos casos de acne grave que deixam cicatrizes. Então, as cicatrizes de acne têm uma tendência a ser um pouco mais deprimida. Eu acho que isso é um ponto importante, né, doutora? Lembrar que o acne pode deixar cicatriz também, né? Pode deixar cicatriz também. Legal. Como saber se a minha cicatriz vai ficar boa antes de operar? É possível, doutor Ivan? Determinar exatamente como vai ficar a cicatriz antes da cirurgia é uma tarefa difícil, mas a gente tem, depende do local do corpo que vai ser feito o procedimento ou área de tensão, a gente tem já uma boa ideia como vai ficar. Há alguns lugares que são mais desfavoráveis, então, por exemplo, uma cicatriz em região de articulação do braço, você sabe que não é um local muito favorável, porque a cicatriz, quanto mais imóvel e mais coaptado os bordos da lesão, ela vai propiciar uma cicatriz esteticamente favorável. Porém, o braço e perna, você sempre está movimentando. Então, a tendência de cicatrizes nessas regiões, uma área de articulação, é a cicatriz alargar um pouquinho, até pela tensão. Cicatrizes em região de pálpebra. A pálpebra é uma área super vascularizada, então chega muito sangue, muito nutriente, muita oxigenação. Então, ela tem uma tendência a ficar uma cicatriz de excelente qualidade, né? Então, lógico, dependendo do lugar do corpo, a gente consegue definir, assim, até predizer como vai ser a cicatriz. Pacientes que têm a pele mais escura ou pacientes maior a fazer o queloide, né? Principalmente em algumas áreas como região external, que é a região no meio das mamas, região de ombro, ou região de lóbulo de orelha, região escapular, essas áreas têm uma tendência maior a fazer queloide. Então, pacientes com essas características étnicas, então a gente vai cuidar um pouquinho mais, lógico, não está contraindicado o procedimento, mas a gente vai tomar mais alguns cuidados para evitar uma cicatriz inestética, né? Pacientes com a pele mais clara, a gente já consegue ter uma ideia que a cicatriz pode ficar mais favorável, mas independente disso tem que ter o cuidado. Agora, predizer 100% como vai ficar, esse infelizmente não tem, né? Mas a gente tem uma boa ideia, através de estudos a gente já determinou algumas características que podem ajudar a gente a tomar mais cuidados para essa cicatriz ficar esteticamente favorável. Aproveitando, doutor, vocês dois mencionaram, né, o queloide. Foi uma pergunta que também foi enviada durante a semana na página de vocês, né, nas redes sociais. Já antecipando essa pergunta que estava lá mais embaixo, mas já vamos trazer ela para cima, que é o que é queloide e por que ela se forma? Aproveitando que vocês estão falando disso. Então, o queloide ele é uma cicatriz exacerbada, né? Então, se forma por uma tendência da pessoa, então não existe, assim, uma explicação bem certa do porquê. Na realidade, a gente sabe que a pessoa que vai desenvolver queloide, ela acaba tendo uma produção exagerada de colágeno. E por esse aumento exagerado do colágeno, vai formar o queloide. Agora, o porquê daquela pessoa ter essa tendência e uma outra não, isso não está bem esclarecido. Então, como eu já tinha explicado antes, além de se formar por um aumento exagerado da produção do colágeno, o queloide, então, é essa cicatriz maior, mais espessa, que transborda as margens da própria cicatriz mesmo, que pode doer, tem um aspecto mais endurecido, coçar e que não vai regredir espontaneamente. E essa é uma característica, só fazendo um gancho, que você vê, ela falou uma grande quantidade de colágeno. Então, por isso, o queloide ele é mais comum em pessoas jovens, né? Em pacientes mais idosos, já não é tão comum você ver, porque a quantidade de colágeno que o nosso corpo produz, ele vai diminuindo com o passar de tempo, né? Então, eu, por exemplo, nunca tive um caso de um paciente de mais idade que teve queloide no pós-operatório. Pelo contrário, cicatrizes costumam ser muito boas. É verdade, o queloide é mais comum abaixo dos 30 anos. E é hereditário? Existe, até é hereditário, assim, existe estudos que mostram uma relação em pessoas da mesma família, mas isso não é uma regra, não é porque a mãe tem que significa que o filho vai ter, mas também considerando que
as pessoas vão ter as mesmas características, até na qualidade da pele, então acaba tendo uma certa relação, sim. Ou seja, né, uma pele ocidental, uma pele afro, uma pele influencia diretamente. Uma pele oriental e os afrodescendentes têm mais tendência a ter queloide. Legal. Olha só, doutora, vamos lá para agora para os cuidados, né? Quais são vocês, o doutor como cirurgião plástico, né, que trabalha o tempo inteiro com cicatrização, processos pré e pós-operatórios, e a doutora Mariana que atende aí a parte de pele, quais são hoje os cuidados que as pessoas podem tomar, aqueles que vão fazer uma cirurgia ou aqueles que passaram por algum um acidente e tem alguma cicatrização, mas o que cuidado pode tomar para ter uma boa cicatrização? Tem alguma dica que vocês poderiam dar? Eu sempre recomendo assim, antes de fazer um procedimento cirúrgico, o nosso corpo tem que estar bem, tem que estar saudável, né? Então, eu sempre, por exemplo, vai colocar uma prótese de silicone. A gente sabe que a prótese de silicone, ela vai esticar aquela pele, né? Então, pode causar estrias no pós-operatório, então é importante também a gente manter uma boa hidratação. Eu sempre recomendo fazer uma boa hidratação antes do procedimento cirúrgico, manter uma boa nutrição, porque a cicatriz ela precisa de vitamina, precisa de nutrientes, precisa de uma boa oxigenação. Então, um fator importante é assim, pacientes que fumam, ele tem a cicatrização muito prejudicada, porque o fluxo de oxigênio para essa ferida operatória ele é reduzido. O ideal, então, pacientes tabagistas é cessar o tabagismo por pelo menos 30 dias antes da cirurgia. Pacientes que têm diabetes também, é importante você controlar. Na verdade, assim, todas essas doenças de base, é muito importante você ter elas bem controladas para ter um resultado pós-operatório mais adequado. Então, essa parte pré-operatória. No intraoperatório, o que a gente tenta fazer, né? Manusear o mínimo possível esses tecidos, né? Sempre com materiais delicados, usar fios com uma qualidade superior e fazer a retirada dos pontos. Se os fios forem utilizados na parte superficial da pele, a sutura simples, fazer a remoção desses pontos num tempo adequado, para não ficar aquelas marquinhas, né, que parece uma cerquinha, você tirar no tempo adequado. Então, além de uma técnica cirúrgica adequada, orientar bem os cuidados pós-operatórios, né? Que daí a doutora Mariana tem bastante experiência. Só um adendo, não sei se você comentou, não me perdi aqui, da prática de exercício físico. Não, pode comentar. Que quando se recomenda não praticar exercício físico um tempo determinado, de acordo com cada médico, tem um motivo, né? Dependendo do quanto você vai se mobilizar, levantar peso, você pode gerar uma tensão da região da ferida operatória, provocar um alargamento e piorar a cicatriz. Então, por isso existe o motivo certo do quanto tempo esperar para voltar à prática dos exercícios. Fala da exposição ao sol, não posso. Chegou uma pergunta aqui. Então, aqui acabou de chegar uma pergunta até que já vem direto para a doutora e é bem pertinente ao assunto que a gente está falando agora, que é a exposição ao sol. O que ela faz? Na realidade, a exposição ao sol, ela pode gerar uma pigmentação nessa cicatriz, deixar a cicatriz escura. E assim como o sol provoca manchas, vários tipos de mancha, ela pode provocar essa mancha, digamos assim, na cicatriz, deixando a cicatriz mais escura, trazendo um resultado inestético para a mesma. Doutor, e você falou, né, da questão da prática de atividade física, de manter uma boa alimentação, isso em casos em que a cirurgia ela está prevista, né? Uhum. Caso de pessoas que sofrem acidente, então isso reforça cada vez mais a importância de a gente manter, né, uma alimentação boa, não fumar, não consumir bebida alcoólica em excesso, porque se você é pego de surpresa e tem que passar por um procedimento cirúrgico, isso vai prejudicar a sua recuperação, né? Sim, sem dúvida. Reforça a importância da qualidade de vida em todos os aspectos, né? Sim. Com certeza. Então, vamos lá para mais uma pergunta. Bom, a gente recebeu, além das nossas perguntas, a gente já está recebendo mais perguntas. Eu vou fazer essas perguntas de quem enviou para depois ir para as outras. Doutor, cola substitui ponto? O resultado é melhor? Obrigado pela pergunta, essa pergunta é excelente.
Na realidade, assim, a cola você utiliza ela mais na superfície da pele, né? Então, lógico, se você... Depende da situação. Se você pega uma criança que tem um cortezinho pequenininho, em região frontal aqui da testa, e você consegue aproximar bem essa pele, você pode utilizar só a cola. Vai ter um resultado muito bom e ainda vai beneficiar a criança, que não vai precisar fazer um anestésico local, não vai precisar causar nenhum tipo de trauma. Nesse caso, substitui. Porém, lesões mais afastadas ali, você não consegue aproximar bem a pele só com a utilização da cola. Aí vai ser necessário fazer a utilização dos pontos. Cirurgias eletivas, por exemplo, a gente vai fazer uma abdominoplastia. Não tem como só fazer a utilização da cola. A gente precisa fechar todas as camadas, depois a gente ainda fecha a pele com um fiozinho absorvível, com monocrio, mas por cima a gente utiliza a cola. Nesse caso, a cola vai beneficiar muito mais no pós-operatório, com relação ao curativo, que ela facilita, ela faz uma carapaça em cima da cicatriz e você não precisa ficar trocando curativo diariamente, né? Então ela vai trazer muito conforto para o paciente, mas a gente não pode dizer também que a cola ela traz um resultado estético melhor para a cicatriz, né? Não tem nenhum estudo comparativo em casos que foi utilizada a cola, em casos que foi só utilizado o fio. Os dois vão ter um resultado estético muito bons. A cola ela vai trazer, nesse caso que eu citei agora, um benefício muito mais de conforto para o paciente no pós-operatório do que resultado cirúrgico. Então ela substitui, eu diria, a resposta seria assim, substitui o fio em casos muito selecionados, onde a pele não tem uma distância muito grande entre os bordos, aí nesse caso você poderia utilizar a cola para aproximar. Maravilha. E doutor, e se eu fizer uma nova cirurgia, eu posso usar a mesma cicatriz? Essa foi uma pergunta que a gente acabou de receber. Entendi. Então, se você vai fazer, por exemplo, tem uma cesárea e você vai fazer uma abdominoplastia, a gente pode fazer através dessa incisão da cesárea para não gerar uma nova cicatriz, né? Normalmente o que a gente faz é fazer o corte um pouquinho abaixo da cesárea e já remover essa cicatriz antiga. Então, lógico, ou vai fazer algum procedimento na mama, você já tem uma cicatriz ao redor da areola ali, ou precisou fazer uma biópsia, alguma coisa assim, quer pôr uma prótese, você já aproveita essa cicatriz que está lá, faz o cortezinho pela própria cicatriz e já pode fazer a inclusão do implante. É possível, né? Sempre pode utilizar, dependendo da indicação cirúrgica, você pode, não tem nenhuma contraindicação, não há nenhuma razão que você não pode entrar por aquela cicatriz que já foi feita anteriormente. E não tem nenhum perigo de ficar mais grossa, de ficar mais alta, por fazer no mesmo local, não? Lógico, se é uma cicatriz que já está inestética e você tem um queloide, eu diria até o contrário, né? Você pode aproveitar para fazer já a remoção dessa cicatriz antiga e já tentar fazer, além do procedimento proposto, já tentar fazer o tratamento dessa cicatriz antiga, né? Olha só, essa é uma boa dica, hein? Quem está pensando em tirar uma cicatriz, né? Vamos lá, então. Agora, quais os tratamentos disponíveis no mercado para cuidar de cicatriz, para melhorar a cicatriz? Então, logo que é retirado os pontos e já está tudo fechadinho, dá para começar a usar fita de silicone ou gel de silicone. Existem estudos que mostram o benefício desse uso e diminui bastante a chance da cicatriz evoluir para uma cicatriz hipertrófica. E até em casos em que a cicatriz já é hipertrófica, pode ser feito o uso de gel de silicone ou placa de silicone. Uma vez que já usou isso e não funcionou, então vai depender um pouco. Os queloides depende muito da extensão, obviamente, mas em muitos casos a gente faz infiltração de corticoide nas lesões de queloide, infiltração de outras substâncias também, bleomicina, que ajuda a melhorar bastante. Em casos bastante extensos, pode ser tentado a refazer a cicatriz, então, que foi comentado agora, e nesse pós-imediato tira a cicatriz e no pós-imediato já faz uma infiltração de corticoide, em alguns casos faz beta-terapia. Em algumas situações pode ser usado luz pulsada, que ajuda a diminuir bastante a vermelhidão e ajuda a estimular a remodelação do colágeno, e vários tipos de laser também que ajudam a remodelar a produção desse colágeno. Inclusive ontem foi mandado lá pelo Insta pra gente uma pergunta se existia tratamento para queloide após queimadura em criança. Então existe, na realidade, existe tratamento
para queloide em todas as idades, né? Vai depender, como eu estava dizendo, da extensão, teria que avaliar exatamente, porque dependendo da extensão da lesão, a gente vai optar por uma opção ou outra. Mas então, existem vários casos aí para ser tratado, várias opções para tentar a melhor solução possível. E como que você avalia, doutora, que tipo de tratamento quando a pessoa te procura, né, lá no consultório, que tem uma cicatriz, quais são os critérios de avaliação para o tipo de tratamento? Mais ou menos assim, para você explicar um pouquinho para quem tem dúvida. Então, na realidade, seria mais ou menos nesse sentido assim, tamanho de cicatriz. Então, às vezes é uma cicatriz pequena que é mais fácil e chance de resposta muito boa de você fazer infiltração de corticoide. Eventualmente já é uma cicatriz maior, que nem o Ivan comentou, vamos supor, evoluiu com queloide na cicatriz da cirurgia plástica. Depois de um tempo, porque também levam meses, um ano para a cicatrização se completar e ver como que vai ficar também. Então, isso também é uma coisa que às vezes o paciente fica bastante ansioso, querendo um resultado final ali a curto prazo e na realidade demora bastante tempo. Então, no período que está, assim, no processo de cicatrização, é válido fazer uso do gel de silicone ou a fita de silicone. E daí vai depender, se a cicatrização está muito vermelha, a gente pode lançar mão da luz pulsada. Se são lesões pequenas do queloide, por praticidade, por tolerância do paciente, a gente pode fazer infiltração de corticoide. Ou às vezes fez infiltração de corticoide e não teve boa resposta, a gente parte para outra situação, para a infiltração de outros componentes. Para casos de cicatrizes deprimidas, a gente usa bastante laser para, como eu disse, remodelar o colágeno e superficializar um pouco essas cicatrizes. Existe microagulhamento também para ajudar a estimular o colágeno e superficializar também um pouco a cicatriz. Então vai variar da quantidade de cicatriz que o paciente tem, da extensão dessas cicatrizes, da coloração dessas cicatrizes, obviamente da idade do paciente também, né? Então, eventualmente é um paciente mais jovem que não vai tolerar todos esses procedimentos. Da época do ano, porque dependendo do que a gente propõe para fazer, a gente opta para épocas de verão, lasers mais agressivos, opta pelo inverno, lasers mais agressivos, em que o paciente vai precisar ficar recluso em casa. Então, são vários fatores aí que vai depender de paciente para paciente mesmo. Perfeito. Maravilha, doutora. Agora vamos perguntar aqui pro doutor Ivan. No pós-operatório imediato, doutor, é recomendado lavar a região da cirurgia? Isso contribui com a cicatrização? Porque a gente vê muitas histórias de pessoas, né? Acho que antigamente era mais comum isso, né? De fazer uma cirurgia e ter que ficar sem tomar banho, sem molhar, proteger demais. Hoje, quais são as recomendações para a cicatriz? A cicatriz não, né? Para a marca, né? Logo após a cirurgia. Na verdade, isso ainda tem bastantes divergências, assim, mas quando eu era estudante de medicina, eu acompanhava um cirurgião plástico e ele ficava 14 dias sem molhar a região da ferida operatória. E eu via Já ouvi falar isso. E as cicatrizes também ficavam muito boas, assim, eu nunca vi nenhum resultado prejudicado por isso, né, por esse motivo. Ainda hoje, existem alguns cirurgiões que deixam também microporado por 7 dias ou 14 dias, varia muito da experiência e também do que esse cirurgião aprendeu durante a formação dele, né. Eu vou falar sobre a minha conduta, né. Eu no pós-operatório eu gosto já que o paciente nos primeiros dias já tome o banho, já faça a higiene da ferida operatória com soro fisiológico. Só a gente pede assim sempre para manter uma higienização e um cuidado com o curativo, sempre evitando contaminação da ferida operatória. Mas eu permito a troca e o banho já nos primeiros dias de pós-operatório. Eu acho que isso gera um conforto para o paciente muito bom. O paciente se sente bem de poder ir tomar o banho e fazer a higiene da ferida e a troca do curativo. Apesar que hoje em dia também a gente tem usado muito a cola cirúrgica, e a cola cirúrgica ela faz uma carapaça sobre a cicatriz, então não entra muito contato a ferida operatória com a água. Mas em comparar a cicatrização, o paciente que não fica algum período, 7 dias sem tomar banho ou sem molhar a região da ferida operatória, em termos de resultado,
eu não vi nenhuma diferença na minha experiência, né, entre os cirurgiões que faziam uso desse protocolo ou os cirurgiões que liberavam já. Mas pelo que eu aprendi, pelo que eu acompanhei, assim, que eu vejo dos pacientes, eu acho que eles ficam melhores, eles se sentem mais à vontade fazendo a troca diária do curativo, assim. Então, por isso eu adaptei isso para minha rotina, mas não tem uma resposta qual que é o certo, qual que é o errado. O que todo mundo busca é resultado. Então, falar de resultado, eu não vejo diferença entre os dois casos. Apenas é uma preferência pessoal minha por utilizar esse tipo de conduta. Perfeito. Aí a gente já falamos aqui da queloide, vou puxar as perguntas que vieram agora há pouco, que são interessantíssimas. Posso tomar colágeno no pós-operatório? Pode. Isso tem algum Então, benefício? na realidade, não só na parte de cicatrização em si, mas essa pergunta do tomar colágeno é algo que chega bastante no consultório, né? Os estudos são muito recentes ainda faltam muitos estudos do real benefício de se tomar colágeno, tá? Então, existe uma linha de autores que acha que vale a pena tomar colágeno se a paciente estiver fazendo algum procedimento que estimule o colágeno. Isso eu estou falando no todo, não só na parte de cicatrização. Então, é uma paciente que sempre está fazendo procedimentos que já vão estimular o colágeno e tomar o colágeno vale a pena. Tomar colágeno por tomar, faltam estudos que mostram o real benefício disso. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Então, assim, o paciente quer tomar, mal não vai fazer de maneira alguma, pode tomar. O real benefício que isso vai trazer ainda é bastante discutível. Parece estar começando a surgir alguns artigos que mostram algum benefício, mas ainda não é uma coisa bem estabelecida. Em relação à cicatrização em si, vale muito mais a pena tomar todos os cuidados perioperatório e pós-operatório que a gente está falando aqui, do que o tomar o colágeno em si. Mas poder não vai fazer mal algum. Perfeito. Agora, para o doutor Ivan aqui. Doutor, o uso das cintas no pós-operatório, ele melhora a cicatriz? Foi a Fer que perguntou. Obrigado pela pergunta, Fer. Vou responder assim, ó. Tudo que a gente vai responder melhora ou não melhora, a gente tem que ter um embasamento, né? Então não tem nenhum artigo que mostre pra gente assim, o uso da cinta cirúrgica. A gente comparou um grupo de pacientes que fizeram uso da cinta cirúrgica e um grupo de pacientes que não utilizou a cinta cirúrgica, e a gente vê o resultado dos dois para comparar, né? Esse é o ideal para a gente responder essa pergunta. O que eu falo para você é assim, realmente não existe nenhuma comprovação que você vai usar a cinta e o resultado da cicatriz vai ser melhor, né? Inclusive agora tem um grupo de cirurgiões que nem utiliza a cinta no pós-operatório, pela explicação que a compressão da cinta cirúrgica ela pode aumentar eventos tromboembólicos por dificultar um pouquinho a circulação sanguínea, mas também não é uma coisa que está todo mundo fazendo. Agora, em termos da cicatriz em si, a resposta é não. A cinta cirúrgica ela não é utilizada para melhorar a tua cicatriz, né? Ela tem outros benefícios. Perfeito. Aí vem uma pergunta que vocês responderam um pouquinho, mas acho que não tão aprofundado, mas tratamentos para queloide, quais existem? Quero responder essa parte. Então, assim, o que a gente vê, o tratamento para queloide, ele não é realizado uma coisa única. Então, por exemplo, o paciente vai operar. A gente não faz só a cirurgia para tratar o queloide, né? Eu tive um caso de um paciente negroide, ele colocou um brinco e fez um queloide. Então, ele foi operado 3 vezes e daí ele veio ao meu consultório e já estava com queloide de um tamanho muito extenso. Então, o que a gente propôs para ele? Fazer a ressecção do queloide. Eu faço uma ressecção que a gente fala intralesional, né? Então a gente deixa as bordinhas do queloide para não estimular novas áreas a formar o colágeno e fazer um novo queloide. Então a gente dá os pontinhos, falando mais simples, fica um pedacinho do queloide ainda, a gente tira ele inteiro, mas deixa as bordinhas do queloide, faz a sutura e em menos de 24 horas esse paciente já vai realizar a beta-terapia, que é uma irradiação que ele faz nessa região da cicatriz para inibir
né, essa produção de colágeno. Essa é uma alternativa. Outra alternativa é fazer o procedimento cirúrgico e fazer a infiltração de corticoide associado, mas nunca uma terapia única, assim. O que eu vejo de resultados bons mesmo é o procedimento cirúrgico associado à beta-terapia ou associado à infiltração de corticoide. Para queloides mais extensos, apenas a infiltração de corticoide, eu não vejo um resultado tão significativo. Lógico, é uma área bem pequenininha de queloide, você fazer a infiltração do corticoide, ele faz uma atrofia significativa e traz um resultado bom. Mas isso para uma área bem pequena. Para áreas maiores, eu recomendo sempre fazer o procedimento cirúrgico, daí associado a uma dessas terapias que eu afirmei. Perfeito. Uma pergunta que vem a calhar junto com essa pergunta da Cinta que a gente recebeu é se o uso dessas fitas adesivas estilo micropore, se no pós-operatório ajuda a evitar o queloide. O micropore por si só é aquilo que eu falei, assim, não tem nenhum estudo que faz essa associação. O paciente que usa micropore diminui a incidência de queloide, né? Mas a gente pode, né, fazer uma suposição que, igual ao uso da fita de silicone em cima, o que eles fazem? Eles também podem fazer uma pressão, né, e através dessa pressoterapia diminuir a incidência de cicatrizes hipertróficas, mas falar assim que você vai usar isso e evitar o queloide, a gente não tem como afirmar isso, né? Você pode utilizar eles para beneficiar fazendo essa pressoterapia e deixar uma cicatriz mais plana. Isso é possível, sabe? Mas o uso do micropore, você não tem como falar, pode micropora a cicatriz, não vai ter queloide. Não, isso não pode. Mas é isso que o Ivan falou, é bem isso em relação ao micropore, mas ele até comentou do gel de silicone, eu tinha falado antes também, gel de silicone ou a plaquinha de silicone, isso sim já está bem estabelecido que ajuda bastante. É uma regra, vai usar e não vai evoluir? Não, infelizmente não é isso, a gente conversou aqui que tem vários outros fatores, mas o gel de silicone já está bem embasado, que ajuda bastante, assim como várias outras coisas, o mecanismo 100% não está bem estabelecido do porquê, mas acredita-se que o gel de silicone aumenta a hidratação da região, isso pode colaborar, a pressão que faz, como o Ivan falou também, e o silicone, ele pode diminuir a atividade das células inflamatórias embaixo da pele, que são as células que vão produzir mais colágeno, né? Então, diminuindo essa produção para evitar que produza uma quantidade exagerada de colágeno. Então, a parte do gel de silicone, plaquinha de silicone, esse tipo de fita, sim, tá mais estabelecida. Agora, o micropore realmente é o que o Ivan comentou. Doutora, mas explica para quem está assistindo pra gente o que é um gel de silicone. Por exemplo, a pessoa pode chegar e comprar na farmácia? Não, só depende da recomendação médica, precisa ter recomendação. Como é então, na realidade, o ideal é sempre seguir a recomendação do seu médico, em tudo, né? Não chegar na farmácia, escolher, enfim. Existem várias opções boas, mas o médico vai sempre recomendar. E existem as placas mesmo e o gelzinho que acaba sendo um creme. A placa, talvez ela faça mais pressão, mas inesteticamente ela é pior, no sentido de que fica lá aparente, então para o paciente ele pode se incomodar com aquela placa, o gel acaba facilitando essa parte estética ali na pele do paciente. A placa ela tem que ser lavada e o gelzinho não, mas teoricamente o ideal é essa compressão, seja de um ou do outro, ser 24 horas por dia. Se você for usar o gel, às vezes você vai reaplicar, então 2 vezes no dia, ou a placa você tira 1 vez no dia, lava, enfim. Mas o ideal é seguir a recomendação médica, porque o teu médico vai orientar qual é o melhor para você usar. Perfeito. Então, só com recomendação médica aqui, conforme a doutora Mariana está orientando. Aqui tem uma pergunta interessante também, que é: que tipos de pele deve haver maior preocupação e cuidado na cicatrização? Então, pacientes mais jovens, porque pelo que a gente comentou, né, de ser um paciente com mais colágeno, então tem mais chance de evoluir para uma cicatriz inestética. Pacientes negros e orientais. Pacientes tabagistas, pele de paciente tabagista tende a cicatrizar pior.
E pacientes com algumas doenças como diabetes também tende a cicatrizar pior, peles de pacientes desnutridos. Então, são principais esses assim que podem evoluir para uma cicatriz mais inestética. Doutora, aproveitando essa questão de pele, crianças que passam por algum acidente, né? Você que trabalha muito com reconstrução, né? Depois de algum trauma, como é a cicatrização das crianças e tem como as cicatrizes serem melhoradas em crianças? Elas já têm uma predisposição a uma cicatrização melhor pela formação de colágeno, como vocês explicaram aqui, ou não são todas, ou varia muito? O que você tem para dizer para nós sobre isso? Na realidade, a produção de colágeno nas crianças ela é bem proeminente, né? Então, por ter esse excesso de colágeno, a cicatriz da criança, se tiver uma tendência a formar um queloide, igual a senhora mandou na questão que a criança de 3 anos fez um queloide, então pode proporcionar esse tipo de cicatriz. De experiência, o que eu vejo assim, acidentes em rosto, assim, nas crianças, o que eu vejo assim, eles têm uma cicatrização muito boa e as cicatrizes elas ficam quase que imperceptíveis, né? Você vê no caso de crianças com fissura lábio-palatinas, assim, você vê aquelas fissuras de lábio, atualmente com as técnicas que estão utilizando, cicatrizes ficam quase imperceptíveis. Isso tem muita relação com a técnica que está cada vez mais aprimorada, com a utilização de fios muito finos e os retalhos com pouca tensão, mas também uma característica da pele mesmo da criança, uma pele jovem, rica em colágeno, que faz uma cicatrização bem adequada. Bom, doutora, eu não sou criança, mas não posso deixar de dizer aqui o meu caso, né? Você fez uma recuperação no meu lábio e eu fiquei sem nenhuma cicatriz depois de uma mordida de cachorro. Então, acho que foi teu trabalho que foi perfeito. Eu acho que foi tua pele e a mucosa é uma região que ela cicatriza muito bem, né? A mucosa, a gente brinca que ela cola que nem chicletes ali e você quase não vê. Então, cicatrização em mucosa, ela é muito propícia e é muito raro, assim, eu nunca vi nenhuma cicatriz inestética ou um queloide, né, em região de mucosa. Geralmente são cicatrizes quase inaparentes, né? Por isso que seu lábio a gente quase não consegue ver a cicatriz. Modesto ele, viu, pessoal? Mas aqui vieram perguntas, outras perguntas, olha lá, relacionadas a isso que a gente estava falando. Nas cirurgias na terceira idade, quais são os cuidados com a cicatrização? Tem cuidados especiais que vocês recomendam no pós-operatório, depois? Manter uma boa nutrição, caprichar na hidratação da pele. Eu acho que assim, os cuidados tem que ser iguais meio que para todos, né? Às vezes a pessoa que já tem uma história de boa cicatrização, às vezes ela vai passar batido, não vai se preocupar tanto e não dá muita bola, e às vezes alguém que tem uma cicatrização ruim já vai seguir mais certinho as recomendações do médico. Mas se a gente for ser bem preciso, as recomendações meio que são iguais para todo mundo. E sempre lembrar, se tem alguma doença de base, né, tratar a doença de base, como no caso de diabetes ou uma pressão alta, você tratar essa doença de base para beneficiar o pós-operatório como um todo, né, não só a cicatriz. O tabagismo, que eu já tinha falado, mas é importante reforçar que é uma coisa que contribui muito negativamente para a cicatrização de feridas, então também é uma coisa para cuidar, mas isso é independente da idade, né, no cuidado do todo, assim. E existe algum medicamento que seja contraindicado quando você está passando por um processo de cicatrização? Então, é uma boa pergunta. Durante muitos anos, era bem estabelecido que não devia fazer nenhum procedimento eletivo enquanto estava usando isotretinoína, que é o famoso Roacutan. Hoje em dia, isso tem mudado um pouco. Nos congressos mais atuais, vários autores têm mostrado que não tem relação, mas ainda é algo que varia de médico para médico. Tem médico que opta por esperar 6 meses depois do término da isotretinoína e tem médico que acha que não vai ter problema. Claro que se o paciente precisar passar por alguma intervenção não eletiva, né, obviamente não é isso que vai fazer não passar, né, não é a isotretinoína que vai impedir, mas sendo um procedimento eletivo, ainda tem muitos médicos, por mais que isso aí está começando a mudar,
que acha que vale a pena esperar. Então, a isotretinoína, que é o Roacutan, seria um medicamento que poderia interferir. Perfeito. Quais são os cuidados para... isso a gente já comentou, mas aqui, né, para evitar queloide e cicatriz hipertrópica, já foi respondido. E quanto tempo demora para saber o resultado final da cicatrização? Quando posso procurar os tratamentos? O ideal, assim, é a gente aguardar até os 12 meses, né? Eu vejo muita alteração, principalmente até de coloração das cicatrizes, quando a gente aguarda esse período. Eu faço fotos seriadas, assim, no consultório, né? Então a gente vê, às vezes o paciente está com 3 meses, já está ansioso, a cicatriz ainda está vermelhinha ali, você vê que ela ainda está inflamatória, né? Mas o paciente já quer mexer, já quer fazer alguma coisa. E você vai acompanhando. Com 12 meses, muitas vezes a cicatriz está bem clarinha, já está bem fininha. Então, eu sempre recomendo aguardar pelo menos até 12 meses. Lógico, às vezes o paciente está muito ansioso, a gente pode antecipar um pouquinho, talvez com 6 meses mexer, mas se possível, assim, aguardar os 12 meses seria, eu diria que é o tempo ideal. Perfeito, doutor. E agora que uma pergunta que a doutora Mariana acho que pode começar respondendo, que quais são as tecnologias mais eficazes hoje disponíveis no mercado e que você utiliza na sua clínica para tratamento de cicatriz, sem ser utópico, né? Então, a gente usa bastante a luz pulsada para cicatrizes mais avermelhadas, algumas cicatrizes que até estão um pouco elevadas. Pela coloração, a luz pulsada ela age bastante nos vasos, então ajuda a melhorar bastante a coloração de uma cicatriz que está avermelhada e também consegue ajudar no remodelamento do colágeno, então é uma coisa que a gente pode fazer. Outra coisa que a gente acaba usando bastante são os lasers, né? Tanto para algumas cicatrizes um pouco hipertróficas quanto para as cicatrizes deprimidas, as atróficas e as cicatrizes de acne. Então, para estimular a produção de mais colágeno e tentar superficializar um pouco a cicatriz. E alguns outros procedimentos que eu não diria tecnologia, mas são procedimentos estéticos que a gente pode fazer. O microagulhamento é um procedimento que a gente consegue atingir ali a derme, que é a camada um pouco mais profunda da pele, para estimular essa produção de um novo colágeno. Um outro procedimento que a gente chama de microinfusão de medicamentos na pele, onde a gente, através de uma máquina, a gente faz algumas microperfurações na pele do paciente, criando canais na pele e entregando alguns medicamentos lá na profundidade, que são medicamentos que vão estimular o colágeno. Então, são esses os principais que eu uso, né? Mas acaba tendo vários tipos de laser, várias outras tecnologias também, mas o que eu acabo usando na clínica, que eu acabo tendo mais experiência, são esses mesmo. E doutor, cicatrizes mais internas, por exemplo, como não sei se a gente pode chamar de cicatriz, mas no caso da lipoaspiração, né? Em que o paciente, ele acaba, se você puder explicar o efeito, como funciona a lipoaspiração, mas é feita uma cicatriz interna dentro do paciente, né? Ela é formada, que se chama fibrose, né? Para evitar esse tipo de cicatriz interna, para esclarecer para as pessoas que estão assistindo, que é uma cicatriz também muito comum após procedimentos, e o que pode ser feito para evitar. Na verdade, a parte interna também ela cicatriza tanto quanto a parte externa, que a parte externa ela fica mais visível, né? Mas a lipoaspiração ela sempre faz fibrose, né? E quanto mais lipoaspiração faz, quanto mais agressiva ou eventualmente mais superficial é feita essa lipoaspiração, você vai sentir. A fibrose é aquele carocinho que fica embaixo da pele da lipoaspiração. O que é feito para evitar isso, né? Então, tecnicamente falando, seria uma lipoaspiração na camada mais profunda. Isso você não vai ficar tão perceptível, né? Quanto mais superficial é passado a cânula, mais você vai sentir essa fibrose. E depois de já feito, né, a fibrose, o que a gente recomenda daí é fazer a drenagem linfática. E nisso as fisioterapeutas têm bastante experiência, tanto com a utilização de ultrassom, de radiofrequência, e a própria drenagem manual, mesmo se bem feita, ela ajuda muito na diminuição da fibrose no pós-operatório, né? A gente vê resultados fantásticos assim quando é realizada uma drenagem pós-operatória bem feita. Maravilha! Bom, nós estamos aqui já chegando ao fim da nossa live. Foi a primeira live da Clínica Zaid Maluf. Estão abertas para quem quiser enviar sugestões de temas para as próximas lives.
nas áreas de dermatologia e cirurgia plástica. O doutor Ivo e a doutora Mariana vão continuar respondendo as perguntas que chegarem durante a semana nesta live, que vai estar disponível permanente no Facebook e por 24 horas no Instagram, né? Então, quem tiver pergunta e ainda quiser tirar dúvidas, eles podem continuar respondendo durante a semana. Doutora Mariana, o que você gostaria de dizer para finalizar esse assunto aí para os seus pacientes? Bom, primeiro de tudo eu queria agradecer a todo mundo que participou, que mandou perguntas, e como a Séries falou, pode continuar mandando perguntas durante aí toda a semana. E só para finalizar aqui, eu acho que reforçar aí as recomendações do seu médico para no teu pré-operatório tentar seguir tudo que foi falado, e no pós-operatório também, e tentar lembrar que o processo de cicatrização ele leva um tempo para se completar. Então tentar aí controlar um pouquinho a ansiedade, e uma vez que que a cicatriz inteira esteja se estabelecido, e se aí começar a incomodar, vale a pena correr atrás aí, buscar ajuda, porque sempre tem o que fazer. E você, doutora Ivan, qual é o recado que você deixa para os seus pacientes e para quem está assistindo a live sobre cicatriz? A gente tem hoje em dia muita tecnologia para cuidar da cicatriz, né, depois que ela já está feita, mas a minha opinião, acho assim, mais importante do que toda essa tecnologia é a gente ter um corpo com muita saúde. Então, cuidar bem da saúde de vocês, manter o corpo bem hidratado, manter uma nutrição bem adequada. Se for fazer algum procedimento cirúrgico, seguir bem a recomendação do seu médico. Eu acho que nenhuma tecnologia vai substituir você ter um corpo saudável para recuperar. Então, quem vai nutrir essa cicatrização é o teu próprio organismo, é a oxigenação e nutrientes que os vasos sanguíneos vão levar para essa cicatrização. Então, se a gente não tem uma boa saúde, você pode passar o creme mais caro que tiver. Talvez tua cicatrização não vai ficar tão boa. Então, cuidem bem da saúde de vocês, e se forem fazer algum procedimento cirúrgico, procurar um profissional capacitado para realizar esse sonho de vocês. E também quero agradecer muito por participar dessa live hoje aqui com todos vocês, e muito obrigado pelas perguntas. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Boa noite.